Bom dia, pastor Edson Loura, bom dia, família ID. É uma alegria estar aqui com vocês mais esse dia. E eu gostaria de começar bem rapidamente aqui falando com vocês para abrir novamente, né? Ontem nós abrimos a nossa Bíblia, a nossa palavra, a palavra de Deus, né? A nossa palavra de Deus, no livro de Oséias, capítulo 6. E eu gostaria que você abrisse de novo em Oséias, capítulo 6. Então vamos olhar o que Deus está nos falando aqui em Oséias capítulo 6. Você tem a Bíblia em mãos? Por favor, abra aí nesse capítulo, Oséias capítulo 6. E nós vamos ler 2 versículos. Capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Queridos, esse capítulo é muito especial. E esse versículo 1 aqui, ele fala muito ao meu coração. Tornemos para o Senhor, porque Ele fez a ferida, mas Ele mesmo vai curar, Ele mesmo vai sarar a ferida que Ele provocou. E, na verdade, Deus, queridos, Ele vive constantemente nos cercando, constantemente atravessando o nosso caminho. Por mais que nós, como ovelhas, e muitas vezes ovelhas desgarradas, a gente quer sair do rebanho do Senhor, sair do rebanho, ele sempre vai estar com um cajado dele tentando nos puxar de volta para perto dele. E é claro, queridos, lá em Salmos capítulo 23, que diz assim: tua vara e teu cajado me consolam. O cajado a gente ainda entende, né? Porque é um instrumento assim de puxar a ovelha, né? Aquela ponta do cajado que é como um cabo de guarda-chuva, uma haste bem comprida. Se a ovelha está tentando se desgarrar, ele vai lá com aquela haste, né? Com aquele gancho, enrosca no pescoço dela e puxa ela de volta para o rebanho. Agora, a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você já viu vara consolar alguém? Vara é um pedaço menor de pau, aonde o pastor da ovelha ele usa para se defender, né? E ao mesmo tempo ele usa para corrigir a ovelha. Então, aquela ovelha desgarrada que ela insiste em querer sair do rebanho, insiste em querer se afastar, mesmo que o cajado não consiga trazê-la de volta, o pastor vai e usa a vara para quebrar as pernas da ovelha. Só que esse mesmo pastor que usou a vara para causar uma ferida, é o mesmo pastor que agora a ovelha não podendo andar mais, ele coloca ela nos ombros, para carregá-la nos ombros, o tempo todo, até a ferida ser curada. Aí a ovelha se acostuma a ficar com o pastor, se acostuma a ficar com o rebanho, e ela não sai mais de perto, ela não afasta mais. Ele faz a ferida e ele cura. E aí, o versículo 6, onde Deus diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E ontem nós falamos a respeito do conhecer, né?
o versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E conhecer é o conhecer por experiência, né? Conhecer por relacionamento, conhecer por conviver, não conhecer cognitivamente. Não conhecer apenas para dizer que eu conheço a Deus, mas o conhecimento de relacionamento, como eu disse para você. Se eu perguntar para o pastor Edson Loura se ele conhece minha esposa Érica, ele vai dizer: conheço, já cumprimentei a Érica, conheço a Érica. Agora, se eu falar assim, eu conheço a Érica, é diferente. Porque eu convivo com ela, eu tenho um relacionamento com ela, eu conto coisas para a Érica que eu não conto para ninguém, ela conta coisas para mim que ela não conta para ninguém. Então, nosso relacionamento é muito mais profundo, é muito mais um relacionamento de convívio, de experiências que nós temos juntos, do que apenas um conhecimento cognitivo. Então, é esse tipo de conhecimento que Deus espera de nós. Quando eu disse para vocês que eu não conhecia Deus, quando não conhecia Jesus, é porque eu não conhecia mesmo. É porque eu conhecia ele cognitivamente, sabia quem era Deus, sabia que Deus é poderoso, que Deus é criador, que Deus é rei, que Deus é salvador, que ele é misericordioso. Isso é conhecer a Deus sim, mas esse tipo de conhecimento não salva. Esse tipo de conhecimento não transforma vidas. Esse tipo de conhecimento não nos tira do lodo do pecado. E essa era a minha tragédia. A minha tragédia é que eu dizia que conhecia Deus, mas eu não sabia que eu não conhecia Deus por experiência, por relacionamento, por conviver com Ele. E aí a tragédia se torna cada vez maior, porque você tem que ensinar o caminho da salvação para as pessoas, como um pastor da igreja, trabalhando constantemente para Deus, dia e noite, trabalho direto, todo dia. Mas eu me sentia perdido, tentando ensinar as pessoas o caminho da salvação, mas eu mesmo me sentindo completamente perdido dentro da igreja. Então, queridos, você não tem ideia da forma assim como eu vivia. Você não tem ideia. E eu acho que tem muitas pessoas também que estão passando por situações semelhantes. Pessoas que trabalham para Deus, trabalham na igreja e nós, como eu disse para vocês, costumamos vestir máscaras, né? A gente mostra na igreja uma coisa, né, para os irmãos ou para aquele interessado que está estudando a Bíblia conosco, a gente dá uma visão do que é a nossa vida e que não é a visão real, nós estamos usando máscaras. E só quando eu chego dentro de casa, fechado, as portas, as paredes, dentro das 4 paredes, com a minha esposa, com meus filhos dentro de casa, é que a gente acaba mostrando realmente quem a gente é, que aí a gente tira as máscaras. Aí a gente mostra quem a gente é. E quem conhecia o pastor Orlando era a Érica. Quem conhecia o pastor Orlando era a Érica. Por convivência, por experiência. E ela conhecia tanto o pastor Orlando, como eu disse para vocês, que ela queria sair do casamento. Não foi uma nem 2 vezes que ela pensou isso, mas diversas vezes. E eu disse a vocês também, queridos, que tudo que eu falo aqui, eu estou falando para que a glória seja do Senhor Jesus. Que a glória não seja em nenhum momento do ser humano falho, miserável, pecador, mas que unicamente o Senhor Jesus seja glorificado e que você entenda, para que você, querido irmão, querida irmã, entenda que a solução do problema é Cristo Jesus. Eu falei também que nós sabemos ir a Jesus, mas não sabemos permanecer em Jesus. Essa é uma frase da Érica. Nós sabemos o que, mas nós não sabemos o como. E eu disse para vocês que os momentos a sós com Cristo foi o divisor de águas na minha vida. Foi o que transformou, que me fez conhecer a Cristo. Porque eu vivia sem Jesus.
conhecia a Bíblia. Se você perguntar para mim sobre doutrinas da igreja, eu te dou um estudo bíblico sem usar nada, sem usar papel, sem usar o guia de estudos. Falo sobre profecia. Você quer saber sobre profecia? Nós vamos falar muito sobre profecia, 2.300 tardes, manhãs, profecias de Daniel e Apocalipse. Se você perguntasse para mim sobre Jesus, Jesus não havia entrado no meu coração e transformado a minha vida. Os fariseus eram assim. Os fariseus conheciam muito da Bíblia. Eu vi uma palestra com um pastor que é professor de teologia no IAP, e ele disse para a gente que dos 5 aos 12 anos de idade, o judeu que queria ser um rabino, que queria ser um mestre, a criança de 5 até os 12 anos de idade, ela já decorava o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Até os 12 anos de idade, ele deveria ter decor os 5 primeiros livros da Bíblia. Você conhece algum capítulo decor das Escrituras? Quantos capítulos decor você conhece? Então, eles conheciam muito das Escrituras Sagradas, muito, mas eles não conheciam Jesus. Então, a solução para o seu casamento é você conhecer a Jesus, você permanecer com Cristo em tudo aquilo que ele ensina nos momentos a sós. O mais que lhe ensina a permanecer em Jesus, ensina como. Agora, isso depende da sua prática, da sua vivência, do seu interesse em ir e ficar com Jesus, porque nenhum poder no universo pode impedir você de ir e ficar com Cristo Jesus. Nenhum poder no universo. O único que pode impedir você de ficar com Cristo e permanecer na presença dele, abrindo o coração, lá sozinho, nos momentos a sós com Jesus, o único que pode impedir você de ir ficar lá é você mesmo. Eu gosto muito quando o Alcênio está ensinando o terceiro passo do MASC, e ele usa essa experiência, né, do endemoniado de Gadara, né, quando ele desceu do barco e veio aquele endemoniado dos sepulcros. E Jesus perguntou: como é teu nome? E ele disse: Legião. Quem respondeu foram os demônios, né? Legião porque somos muitos, né? Porque eram muitos. Segundo os historiadores dizem, uma legião era uma companhia do exército romano que era 5.000 soldados. Alguns falam 6.000, outros 5.000, mas enfim. Se nós considerássemos 5.000 soldados, uma legião, 5.000 soldados, isso significa que aquele endemoniado tinha pelo menos 5.000 demônios grudados nele. Por isso que ele vivia naquela condição. Mas quando ele viu Jesus na praia, de longe, ele correu, a Bíblia diz que ele correu para chegar diante de Jesus e se prostrou, ele adorou Jesus. Irmãos, eu me lembro quando Alcênio contou isso pela primeira vez, quando ele lembrou dessa experiência a primeira vez, ele disse assim: aquele homem sozinho arrastou 5.000 demônios, no mínimo 5.000 demônios ele arrastou com ele em direção a Cristo, para ir lá se encontrar com Jesus. 5.000 demônios não tiveram força para segurar aquele homem, para ele não ir a Cristo. Ele arrastou 5.000 demônios e colocou ele de joelhos na presença de Jesus. Aí, quando ele foi falar, os demônios falaram no lugar dele, mas os demônios não conseguiram segurar ele. Então, você percebe que o único ser no universo que pode impedir você de ir a Cristo é você mesmo. Sou eu, o próprio eu. É o meu eu que me impede de ir a Jesus. Porque nem todas as hostes de Satanás pode impedir a mim e a você de nos aproximarmos de Cristo e ficarmos lá com ele. E é isso que ensina os momentos a sós com Cristo. Você ter relacionamento com o Senhor Jesus. Você permanecer em Cristo. E ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir frutos sem estar ligado à videira,
nem vocês poderão dar fruto se não estiverem ligados em mim. Então, queridos, hoje eu queria contar uma segunda parte do testemunho, que talvez seja uma parte bem difícil, a mais difícil que eu tenho para contar para vocês, mas eu preciso contar. Eu falei que a Érica veio de um lar bem mais difícil do que o meu lar. Eu vim de um lar, assim, muito pobre, mas a Érica veio de um lar mais pobre ainda, com situações de traumas emocionais muito mais complicados do que eu vivi na minha infância. Tenho traumas, mas ela tem traumas muito maiores. E nós havíamos nos casado em 2000, no ano de 2000, e já estávamos há quase 19 anos casados. E nesses 19 anos, eu disse para vocês que ela chegou a dizer assim: quando Daniel completar 18 anos, que ele se tornar independente, que ninguém mais tivera aquela opção de querer abusar dele, porque ela foi abusada quando era criança, né? Cresceu longe do pai, longe da mãe, até os 7 anos de idade, e ela tinha muito medo que isso acontecesse com Daniel, e por isso que ela dizia: se a hora que o Daniel crescer, eu saio desse casamento. Eu saio desse casamento. E ela estava sofrendo muito, porque dentro de casa eu era o Orlando que não usava máscaras. Estressado, doente fisicamente, doente emocionalmente, com muitas pressões, né, do trabalho, porque pressão do trabalho é constante, não é só na minha área de atuação, mas na sua área de atuação também, seja qual for, você sofre pressões. O sentimento de culpa, a culpa que me perseguia constantemente por estar perdido dentro da igreja, as dívidas, porque gastava muito. Eu lembro que eu gastava muito, e não era nem tanto assim com luxo, com móveis, com coisa, era com comida mesmo. A maneira como eu comia, de forma totalmente desregrada, que prejudicava a minha saúde e trazia as doenças. Então, queridos, era um contexto assim, que eu estou tentando resumir aqui para você, mas o contexto totalmente desfavorável para o Orlando. E o Orlando chegava dentro de casa, a válvula de escape era quando eu chegava dentro de casa. E eu achava que eu era o melhor marido do mundo. O melhor marido do mundo. E eu chegava até a dizer isso para as pessoas. Imaginava, não, é uma briguinha só dentro de casa. E não era, queridos. Porque você não sabe a extensão do estrago que acontece quando você trata de maneira ríspida, de maneira rude, de maneira indiferente, a indiferença que muitas vezes eu usava com Érica, né, de ficar calado, de não responder nada, passar dias sem conversar com ela se sentia cada vez mais inútil. Desde a infância ela se sentia inútil. Então, tudo que eu estou contando aqui para você, querido, tentando, de forma bem resumida, mostrar para você que sem Jesus nós não somos nada. Nada. E não é 4 anos no banco de uma faculdade de teologia que me fazia melhor ou me faz melhor do que qualquer um de vocês. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sou tão pecador e carente da graça de Deus como qualquer pessoa. Carente da graça de Jesus. E foi nesses momentos a sós com Cristo que o Senhor Jesus começou a alcançar o meu coração. E nos clamores na madrugada, ele começou a mostrar para mim tudo o que eu estava fazendo de errado com Érica. Porque eu clamava para ele cuidar da minha saúde, mas os sintomas das doenças que eu estava sentindo, ela tinha todos. Ela tinha todos. Ela só não tinha excesso de peso, mas o resto ela tinha tudo.
Quando eu comecei a tratar a saúde, eu comecei a ver que minha esposa estava doente. Olha como Deus foi misericordioso e maravilhoso, né? Ele começou a mostrar para mim que Érica tinha o mesmo problema e que ela estava precisando também de ajuda. Você clamar ao Senhor por ela. Madrugadas clamando por ela. O Senhor Jesus disse assim, e eu pedia para ele, eu falei assim, Senhor, cura a minha esposa. Cura a minha esposa. Ela também está doente. E ele disse assim, eu vou curar ela, mas eu preciso da sua ajuda. Eu ouvi muito forte o Senhor falar comigo, eu preciso da sua ajuda. E pensando, como eu vou ajudar? E ele começou a responder para mim. Ele disse assim, ela te ajuda muito no distrito, muito. Você precisa começar a ajudar ela em casa, no trabalho de casa. Porque eu cresci num lar onde tinha 2 irmãs mais velhas, e eu levantava de manhã, eu nem arrumar a cama, eu arrumava. As minhas irmãs faziam tudo. Eu não lavava um prato, uma colher em casa eu não lavava, porque as minhas irmãs faziam tudo. Então eu cresci dessa maneira também, achando que Érica tinha que fazer todo o trabalho de casa, todas as tarefas de casa. E eu não lavava um prato em casa. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para o senhor provar, para Deus provar realmente que Ele é maravilhoso, que Ele é o Todo-Poderoso. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que parece brincadeira, mas eu tinha nojo de lavar louça. Nojo. Pegar a bucha, né? Aquela bucha que às vezes as pessoas utilizam ali para num prato, já que tem um resto de comida e vai limpando, e parece que fica alguns resíduos grudados na bucha ali. Aquilo me dava eu uso esse termo, né? Uma paura. Aí descobri agora recentemente com um italiano aqui que falou que paura é medo, paura não é ojeriza. Mas enfim, eu uso essa expressão, me dava ojeriza. Se tem algo no trabalho de casa que eu não fazia de jeito nenhum, era lavar louça. E Érica, quando Deus abriu a porta, isso é um outro testemunho que nós temos que contar, quando ele abriu a porta para ela fazer o mesmo tratamento que eu estava fazendo, eu fiquei 15 dias em casa, só eu e o Daniel. Nunca ficamos tanto tempo juntos, sozinhos, eu e ele. E eu orando e clamando pela saúde da minha esposa e permanecendo na presença do Senhor Jesus. E quando deu uma semana longe de Érica, não tinha um garfo limpo dentro do armário. A pia parecia um monstro. Um monstro. E eu fiquei olhando para aquele monte de louça suja em cima da pia. Eu fui falando com o Senhor Jesus. Falei, Senhor Jesus, e agora? Aí ele falou assim, o que você sente? Qual que é o problema para lavar a louça? E eu comecei a abrir o coração. Eu falei para ele, eu tenho nojo da bucha. Eu tenho nojo de ficar pegando, né? E aí ele começou a orientar. E o Senhor Jesus é tão maravilhoso, queridos, tão maravilhoso, que ele falou assim, vai no mercado e compra alguns produtos a mais de limpeza. Não apenas o detergente, compra aquele que, o All, né? aquele Veja que é multiuso, e você vai comprar uma bucha nova. E você vai usar a bucha nova. Se a bucha for nova, tudo bem para você? Eu falei, tudo bem, senhor. Se a bucha for nova, tudo bem. Então joga essa que está aí fora. Aí eu joguei a bucha fora, fui no mercado, comprei uma bucha nova, comprei alguns produtos de limpeza. E aí ele falou assim, agora você pega um guardanapo de papel, que é bem baratinho, e você vai limpando os resíduos de comida dos talheres, dos pratos, limpa com um guardanapo de papel e joga no lixo, porque o guardanapo é bem baratinho. Se tiver algum resíduo, se tiver limpinho, não precisa. Se tiver resíduo, você passa o guardanapo para deixar limpinho. E aí eu comecei, queridos, quando eu me dei conta, a louça todinha estava lavada. Todinha lavada. E aí eu comecei a lavar a louça. Quando Érica chegou, ela se assustou. Quando ela viu que eu estava lavando a louça, ela falou assim, isso é obra de Deus mesmo, porque você não faz isso, você não consegue fazer isso. E ela começou a ficar impressionada, porque daí eu comecei a ajudar ela no serviço de casa. Mas isso porque o Senhor Jesus tinha falado para mim fazer. Ela falou assim, ela trabalha muito no distrito junto com você.
Ela prega, dirige o departamento do Ministério da Mulher, departamento infantil, 13º sábado, visita as irmãs. Ela é um braço direito no ministério para mim. Meu braço direito, meu braço esquerdo, faz muita coisa. Mas eu não fazia nada por ela, nada por ela. E eu sei que aqui, de repente, tem alguns maridos que trabalham, que ajudam a esposa, que a esposa, às vezes, quando eu conto testemunho, fala assim, meu marido ajuda muito. Parabéns, maravilhoso isso. Mas se você, querido esposo, querido marido, se você não tem ajudado a esposa, pergunta para o Senhor Jesus, vai lá, fica com ele e conta para ele. E pergunta para ele se você precisa fazer algo por ela ou não. Não faça porque eu estou falando, porque o pastor Orlando está falando. Vai lá e conversa com o Senhor Jesus, fica com ele, porque a solução de todos os problemas é Cristo. E Érica não falava, Érica ficava guardando para ela, Érica ficava segurando para ela tudo que acontecia em casa, tudo que acontecia conosco. Ela não abria para ninguém, não falava para ninguém, toda maneira ríspida que eu tratava ela. Então não adiantava eu falar, eu te amo. Não adianta falar isso. Eu precisava mostrar para ela que eu amava ela. E aí, queridos, eu orando numa madrugada, o Senhor Jesus me mostrou que eu deveria. Ele me mostrou tudo que eu estava fazendo de errado, tudo que eu fazia de errado com ela. E ele me disse que eu deveria depois renovar os meus votos matrimoniais com ela. Renovar os votos matrimoniais com ela. Ele me mostrou aonde seria, o dia que seria, na virada do ano, dia 31 de dezembro. E seria lá no Catre, em Brasília. Eu estou tentando resumir bem rápido aqui para vocês, tá? No Catre, em Brasília, porque todo final de ano, queridos, todo final de ano, todos aqueles que assistem Momentos a Sós com Cristo, já assistiram, são convidados a participar de um encontrão que é lá no Catre, em Brasília, no Centro de Treinamento da Igreja Adventista em Brasília. Queridos, pode faltar tudo nas minhas férias. Porque é bem no final do ano, né? Ali Natal, Ano Novo, que a gente vai para lá, porque é o período que todo mundo está de férias, que ninguém está trabalhando, todo mundo pega férias nesse tempo. Então é esse tempo que é o encontrão. Só que eu pensava assim, mas vai estragar minhas férias, eu quero ir para a praia, Natal, Ano Novo, vai complicar minhas férias. E aí eu não ia, recebi o convite do irmão Alcênio, mas eu não ia. Dizia que ia, chegava no final, eu ia para a praia, ia fazer qualquer outra coisa, mas não ia para lá, porque pegava justamente o período que eu quero ir para a festa. Natal, Ano Novo. Até que quando o Senhor Jesus me falou que eu deveria renovar os votos, ele me mostrou que deveria ser lá, nesse encontrão. E, queridos, foi um dia, assim, muito especial para a gente, mas muito especial mesmo. Eu me lembro que ali, nesse encontrão no final do ano, né, os últimos 7 dias do ano, e a gente vira o ano lá orando todas as madrugadas. São 7 dias de oração nas madrugadas, 7 dias de vigília nas madrugadas. E quando amanheceu o dia 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2020, o Senhor Jesus me disse que ali no encontrão, dia 31 de dezembro, na virada do ano, seria a nossa renovação de votos. Ele foi me mostrando tudo que deveria acontecer. Lá tem um morro que a gente sobe lá em cima para orar na madrugada, é muito bonito ver o amanhecer lá. Ele disse, vai ser lá no alto do morro. E quando amanheceu o dia 31 de dezembro de 2020, 19 para 20, de 2019 para 2020, quando amanheceu o dia, ele estava nublado, fechado, choveu muito naquele encontrão. E o dia 31 de dezembro amanheceu nublado, fechado. E eu olhava da madrugada assim e já via que não tinha luzes, não tinha nada das estrelas, né? Não tinha luz das estrelas. Eu já sabia que estava fechado o tempo, que iria chover. E quando amanheceu o dia bem fechado, eu falei com o Senhor Jesus na madrugada, eu disse assim, Senhor Jesus, hoje vai ser a nossa renovação de votos. Como o Senhor falou, o Senhor pode dar um pôr do sol para a gente? Pelo menos para tirar uma foto, para não chover e para a gente tirar uma foto? E ele respondeu para mim na madrugada, quando estava amanhecendo o dia, ele falou assim, você vai ter o seu pôr do sol.
E quando foi chegando perto daquele horário da virada, né, do pôr do sol, que é a virada do ano, porque para nós não é a meia-noite, é na virada do dia, né, no pôr do sol, começou a chover. E eu peguei o carro, e dá para subir de carro nesse morro. Eu subi de carro no morro e parei o carro lá em cima, e estava chovendo, a Érica e o Daniel dentro do carro, e eles falavam assim, será que vai dar? Será que vai dar? Eu disse, o Senhor Jesus disse que vai dar o pôr do sol para a gente, só que estava chovendo. Nós ficamos ali esperando ainda, né? Eu tinha certeza que o Senhor Jesus iria cumprir o que ele falou comigo. Porque hoje eu conheço a voz do Senhor, eu sei quando ele está falando comigo. Eu sei que é o Senhor que falou. Hoje eu conheço. Então, por isso que eu disse, hoje eu conheço Jesus. Hoje eu sei quando é ele que está falando. E estou prosseguindo em conhecer mais ainda. E aí a chuva começou a virar. Começou a passar, começou a ir para o lado, assim. E o dia começou a abrir, o tempo começou a abrir do lado esquerdo, assim. E aí eu falei, é agora, né? Ainda estava respingando uma garoinha bem, bem leve ainda, a chuva estava indo embora, respingando a garoinha. Eu falei, é agora, vamos descer. E o Senhor Jesus disse que seria só eu, a Érica e o Daniel. Não era para convidar ninguém para esse momento, era só nós três. E quem iria fazer o sermão dessa renovação de votos? O Daniel. O Daniel, meu filho. Porque o Senhor Jesus disse assim, ele viu como você era antes e viu como você está agora. Ele viu o antes e o depois. Ele vai fazer o sermão. E, queridos, foi um dia muito especial. Eu quero compartilhar com vocês aqui as fotos que foram tiradas naquele dia. Eu vou compartilhar aqui exatamente o que aconteceu. Olha só. Esse foi o dia. Ó. Quando a chuva começou a ir embora, Deus deu até um pôr do sol. Tá vendo? Um arco-íris, aliás. Um arco-íris lá no fundo. Mostrando o sinal da aliança dele com o ser humano, né? De reviver, né? Depois da tempestade, vem a aliança do Senhor conosco. E esse foi um dia muito especial, queridos. Foi um dia muito especial para mim. E você vê que a chuva já tinha passado, já estava indo lá para frente, foi muito rápido ela passando, né? Aqui é o momento em que o Daniel estava pregando, Daniel, esse é meu filho, fazendo o sermão daquele dia, que ele viu antes e viu depois. E ele falou no sermão dele que a gente havia passado por muitas lutas, mas que agora a gente estava recomeçando. E lembro que eu falei para vocês que eu pedi a Deus, o Senhor Jesus, um pôr do sol, e ele falou, você vai ter o pôr do sol para tirar sua foto. É essa foto aqui, queridos. É essa foto. Veja o pôr do sol lá no fundo, né? E essa daqui, ó. Esse pôr do sol lindo lá no fundo. Que ele nos concedeu naquele dia. E o tempo limpou. Estávamos nós três e esse amigo do Daniel que foi para tirar a foto, né? Foi o único que subiu lá em cima, mas a gente sentia a presença do Senhor Jesus ali conosco. Eu senti a presença do Senhor Jesus ali. Foi ali que eu renovei os votos com a minha esposa. Foi ali que ela não gosta que eu falo isso, mas eu gosto de falar. Ela fala assim, isso parece ser um Shiba. Essa aqui é a aliança da renovação dos votos. Não é a aliança do casamento. Não é a aliança. Porque eu tinha engordado tanto que a aliança do casamento ficou apertada no dedo. E eu tive que fazer um esforço tremendo para tirar. E aí, para reformá-la, ficava caro. A gente pensou assim, não, já que tiramos do dedo, vamos fazer o seguinte, vamos guardar e no final, quando o Daniel for casar, a gente derrete e faz para ele, né? E aí tivemos a ideia, vamos lá naquela lojinha de R$3, a gente compra uma aliança bem douradinha, bonitinha, e a gente coloca no dedo.
E aí, quando ela desgastar, fica feia, a gente tira, compra outra douradinha de R$ 3 e coloca no dele. Está sempre com uma aliança douradinha, bonitinha, por R$ 3. R$ 12, a gente, 4 vezes no ano, né? R$ 12, a gente tem sempre uma aliança nova. E não gasta tanto dinheiro, né? E aí, essa aliança aqui, queridos, ela já não está mais bonitinha, mas essa daqui, ela tem um valor muito maior para mim do que a aliança do casamento. E não importa se ela custou R$ 3, não é o valor da importância dela, do valor, porque não era para ela estar assim feia, era para ter jogado fora, era para ter jogado ela fora e ter comprado outra. Mas essa aqui eu nunca mais tiro do meu dedo, queridos. Essa aqui nunca mais eu perco ela. E foi um dia muito especial para a gente, foi um dia marcante, foi um dia maravilhoso. Mas eu quero contar a segunda parte dessa história, porque você vai pensar assim, puxa, que final apoteótico, que lindo, que maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. E cada dia, queridos, quando Jesus fala assim, quando Oséias fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, sem parar de conhecer o Senhor. Porque não há limites para ele transformar no nosso coração, transformar na nossa vida, não há limites. E aí você vai sentar, aí você vai ver esse final apoteótico, vai pensar assim, puxa, será que um dia eu chego nisso? Será que um dia eu vou ser assim, perfeito? Eu não sou perfeito, irmãos, eu não sou perfeito. E eu quero contar aqui para vocês a segunda parte dessa história e como o Senhor Jesus ainda tem me transformado até hoje. Porque 8 meses depois desse dia especial, dessa foto linda, dessa foto bonita que foi a nossa renovação de votos, 8 meses depois, era um sábado à tarde, eu cheguei do programa da rádio junto com a Érica e a gente estava falando a respeito do caso de uma irmã que estava acontecendo na igreja. E eu estava falando a respeito do casamento deles e dizendo para a Érica, dando a minha opinião de que a irmã estava errada dentro do casamento, que ela estava cometendo vários erros dentro do casamento. E Érica, quando eu encostei o carro na frente de casa, ela falou assim, pois é, Orlando, ela usou uma frase, mas depois ela me disse que ela não estava usando aquilo da maneira como eu estava vendo. Ela usou uma frase dizendo assim, pois é, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E quando ela falou isso, irmãos, na hora, eu senti assim, que ela estava jogando na minha cara todos os meus erros do passado e que pelos meus erros do passado eu recebi o perdão. Então essa irmã também merecia o perdão, mas eu entendi, mas eu tomei para mim aquela frase. Eu tomei para mim e eu olhei para ela naquele momento e parece que o inimigo mudou, usando, quando ela falou assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra, eu olhei para ela e disse assim, você vai continuar jogando na minha cara o resto da vida os meus erros? E ela ficou parada me olhando, e eu falei assim, então você vai continuar relembrando, você nunca vai esquecer realmente, você vai ficar jogando na minha cara? E desci do carro bravo, nervoso, deixei ela para trás, e parece que aquele velho Orlando começou tudo de novo, tudo de novo. Eu me sentia voltando no passado, mas a raiva que veio dentro de mim, aquele vulcão que veio dentro de mim, foi gigantesco. Eu entrei para dentro, larguei ela para trás, ela entrou, sentou no sofá, eu fui para a cozinha, e eu sentei ali com raiva, brava e remoendo toda aquela situação, voltei para a sala, sentei na frente dela na sala, olhei bem para o rosto dela e falei assim, então você não perdoou, lembrando da renovação dos votos. E eu já estava contando o testemunho das renovações do voto para muita gente. E naquele momento, com aquela expressão no meu olhar, que eu consigo ver o meu olhar como é que estava, com aquela raiva, com aquele tom de voz que eu estava utilizando com ela, quando eu disse assim, então você não perdoou? Eu vi que ela levantou os olhos, olhou para mim e disse, não. Queridos, naquele momento, eu senti que a minha vida tinha acabado, porque eu achei que tudo estava renovando tudo. Mas só que, naquele momento, eu imaginei assim, então é tudo mentira. Então é mentira. Aí eu fiquei duvidando até de Deus naquele momento. Eu falei, então
Então, aquilo foi só uma foto, foi só um momento que eu achei que fosse uma realidade, não era uma realidade. E eu saí de perto dela, assim, não trocamos mais nenhuma palavra naquele dia. Quando chegou de noite, ela pegou o carro e falou assim, eu não respondi nada, ela falou assim, eu vou dormir na chácara do irmão Adolfo. E a chácara do irmão Adolfo foi um local muito especial também, porque foi palco de grandes experiências dos momentos a sós com Cristo. A gente fazia muitas vigílias lá, a gente orava muito lá, um local muito gostoso de oração. E ela pegou o colchão, foi lá dormir na chácara do irmão Adolfo, e disse que jogou o colchão lá na grama e dormiu lá na grama mesmo. E o Daniel estava já no IABC e eu sozinho em casa. E eu levantei de madrugada para orar. Aliás, eu nem dormi direito. Eu não queria orar. Eu não queria. Eu estava com muita raiva, mas muita raiva. E questionando até Deus, questionando se existia realmente momentos a sós com Cristo, se existia Jesus, se existia o Espírito Santo, estava questionando tudo. E eu fui lá no fundo, eu estou contando isso aqui para vocês, queridos, e não é fácil contar isso aqui para vocês, mas eu estou contando para que a glória seja do Senhor. E eu fui lá no fundo do quintal, eu me ajoelhei e comecei a clamar e a orar e falar com o Senhor e dizer, Senhor, eu estou desacreditando de tudo. Se o Senhor existe, então fala comigo. Fala comigo. Porque eu já não estou acreditando em mais nada. Foi tudo uma mentira. Eu estou com raiva de tudo. Estou com raiva até do Senhor. E eu estou perdido aqui. Estou sozinho. Então, fala comigo. E foi quando eu fiquei ali, eu não me levantei, eu não conseguia sair dali, não conseguia pensar em outra coisa. E de repente bateu uma brisa suave, assim, não estava ventando, não estava nada, e bateu uma brisa suave. E quando bateu aquela brisa em mim, eu senti a presença do Senhor ali. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo. E ele disse assim: eu acho que eu precisei de um tempo ali, eu não sei quanto tempo eu gastei ali, quanto tempo eu fiquei ali de joelhos, mas precisei de um tempo para que o Senhor conseguisse acessar minha mente de novo, né? Acessar minha mente, porque eu não queria nem orar. E o Espírito Santo falou assim para mim: então, se ela não perdoar, você não ama mais? Se ela não te perdoar, você não ama mais? Como é o amor de Jesus por você? O amor de Jesus tem alguma condição? Todas as vezes que você peca e você volta para Jesus, ele te recebe. E ele foi fazendo algumas perguntas e ele começou a me mostrar como era o amor de Cristo Jesus pela igreja. Assim como o marido é o cabeça da mulher, Jesus é o cabeça da igreja. E assim como o Senhor Jesus ama a igreja de maneira incondicional, sem que ela retribua alguma coisa para Jesus, ele continua amando. E uma paz começou a tomar conta de mim, assim, começou a entrar no meu coração, e todo aquele vulcão, aquela adrenalina, aquela raiva, parece que começou a sair, começou a diminuir, tudo acabou. E aí eu comecei a chorar e pensar assim: fiz tudo errado de novo. Fiz tudo errado de novo. E aí, quando amanheceu o dia, e a Erika entrou para dentro da porta de casa, eu corri lá para receber ela e falei para ela: me perdoa. De novo, né? De novo. E ela olhou para mim e falou assim: eu perdoo, né? Eu perdoo. E eu comecei a me sentir a pior pessoa do mundo, porque eu não sei mais, não sabia mais como lidar com a situação com a minha esposa. Não sabia mais.
E quando chegou na noite do dia seguinte, ela falou, eu vou dormir na chácara do irmão Adolfo de novo. Eu falei, eu vou junto com você. Aí pegamos 2 colchões e fomos para lá, e ela deitou num canto lá da grama, e eu deitei no outro canto, só que eu não conseguia dormir. Eu aproveitei para falar com o Senhor Jesus, e eu conversei muito com o Senhor Jesus, mas falei muito com ele. E aí a brisa começou a soprar de novo, assim, e ele começou a responder, ele começou a falar muitas coisas para mim, mas muitas coisas mesmo. Ele disse assim, filho, eu fiz você diferente dela. Eu fiz você diferente, ela é de um jeito, você é de outro. O homem é diferente da mulher. Eu fiz você diferente dela. E ele disse assim, com uma voz muito mansa, muito suave, é muito meiga a voz do Senhor Jesus. E ele disse assim, a renovação de votos, aquele dia foi para você, não foi para ela, foi para você ter um ponto, para você ter um marco, para você ter um momento da virada, uma mudança na sua cabeça. Você precisava daquilo. Aí eu perguntei, e a Érica? E a Érica? Então, para ela não vale nada, não valeu nada aquele dia. E ele disse assim para mim, filho, ela é diferente de você. A renovação dos votos com ela é todo dia. É todo dia. Aquilo que aconteceu lá em cima do monte tem que acontecer todo dia com ela. Se não para ela foi somente uma foto. Se não para ela, realmente foi uma foto. Ela é diferente de você, filho. Para você foi importante. Para você precisava de um momento para você virar a chave, para você mudar, para você dizer assim, é aqui, esse é o momento. Para ela não. Para ela você tem que fazer aquilo todos os dias, todos os dias. Ela é diferente. E ele está me ensinando a cada dia renovar os votos com ela. A cada dia amar mais a minha esposa, a cada dia me devotar mais a ela, a cada dia fazer daquele momento, daquela foto, não apenas um dia, não apenas um momento. Meus queridos, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Porque se alguém viesse falar para mim isso, por mais que eu assistisse qualquer palestra com qualquer doutor em aconselhamento de lar e família, qualquer curso de casais, se alguém falasse isso para mim, eu ia entender na hora, eu iria entender na hora, ia dizer assim, não, é legal, tá certo, mas só ia ficar ali. Agora, quando é o Senhor Jesus que fala conosco, quando é Ele que entra no coração da gente e fala, e você ouve a voz do Senhor Jesus falando com você, querido, aí essa voz, ela penetra realmente na gente e muda, ela divide medulas e ossos. E aí não tem como você argumentar mais, não tem como você se esquecer daquilo que ele falou. Não tem como. Você se esquece do que qualquer PhD, qualquer doutor em aconselhamento de família falar, qualquer psicólogo falar para você. Mas quando o Senhor Jesus fala, irmãos, quando ele fala, aí existe mudança. Porque ele é maravilhoso. Não é fácil falar isso, queridos, mas ele tem me ensinado a cada dia. Misericórdia quero e não sacrifícios.
Ele tem me ensinado a cada dia que ele faz a ferida e ele cura a ferida. E ele tem mostrado, e eu estou crescendo ainda, eu não mudei, eu ainda continuo sendo pecador, mas ele tem transformado. E ele tem me falado assim: não sai da minha presença, não sai de perto de mim, continua comigo, não sai da minha presença. Porque o dia que eu sair da presença dele, o Orlando volta tudo de novo. Aquele antigo Orlando volta de novo. E ele permanece em mim, permanece comigo, filho. Não sai da minha presença. Irmãos, eu gostaria de orar por vocês, que o tempo está... Faltou um minuto. Vamos orar para a gente encerrar aqui esse momento, tá bom? E que Deus abençoe seu lar, a sua família, seu casamento. Que você permaneça em Cristo e permita Ele mudar a sua vida. E mostrar para você o que está errado e permita que Ele faça a transformação, porque nem transformar a nós mesmos nós conseguimos. O leopardo não muda suas manchas, o etíope não muda a cor de sua pele. Mas Ele pode, o Senhor Jesus pode, então fica com Ele. E permanece com Ele. Vamos orar. Pai eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Oro por esses teus filhinhos, tuas filhinhas, Senhor, mais uma vez. E peço a tua bênção sobre o lar de cada um, sobre a família de cada um desses teus filhos e filhas, Senhor. São queridos aos teus olhos. E que eles nunca pensem em sair da presença do Senhor Jesus, mas que eles permaneçam na presença de Cristo, em conhecer o Senhor Jesus e prosseguir em conhecer a pessoa maravilhosa do nosso meio Salvador. Pai, batiza-os com teu Santo Espírito e dá-nos a unção do poder do Espírito Santo nesse dia para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.